Segundo Emília Ferreiro, quando uma criança escreve tal como acredita que poderia ou deveria escrever um certo grupo de palavras, está oferecendo um documento valiosíssimo que necessita ser interpretado para ser avaliado. Aprender a lê-las, interpretá-las é um longo aprendizado que requer uma atitude teórica definida. Quais são as hipóteses de escrita? Vamos dialogar? Escrita pré-silábica. Nessa etapa, a criança não busca correspondência com o som. A escrita e o desenho têm o mesmo significado. Costuma, às vezes, usar as letras do próprio nome para escrever as palavras. Às vezes, não faz distinção entre letras, números, desenhos. As palavras costumam ser proporcionais às imagens. Por exemplo, se você digita elefante, ela coloca um montão de letras, porque elefante é um animal grandão. Se você digita formiga, às vezes usa uma letrinha só, porque a formiga é um animal pequenininho. Hipótese silábica sem valor sonoro convencional. Nessa etapa, a criança entende a escrita como representação gráfica da fala. Registra uma letra para cada sílaba, mas não atribui valor sonoro ao que escreve. Por exemplo, você dita para ela peteca e ela registra WMZ. Hipótese silábica com valor sonoro convencional. Nessa etapa, a criança compreende que existe diferença nos sons das palavras e que elas são escritas de maneira diferente. Registra uma vogal ou uma consoante correspondente ao som daquela sílaba. Por exemplo, você dita peteca e ela registra E-T-A. Hipótese silábica alfabética. Nessa etapa, a criança compreende que as letras correspondem aos sons de forma silábica. Registra vogal e consoante para formar as sílabas das palavras. Pode acrescentar ou omitir letras e, às vezes, atribui o valor do fonema à sílaba da palavra. Por exemplo, você dita peteca e ela registra P, E, T, E e a letra K. Hipótese alfabética. Nessa etapa, a criança compreende o valor social da escrita, onde se escreve para alguém ler. Reconhece o valor sonoro de todas as sílabas e percebe que a escrita não é a representação fiel da fala, que às vezes pode haver variações, como X ou CH, S ou Z, J ou G. Mesmo na hipótese alfabética, a criança pode omitir letras em determinadas palavras ou trocar sons parecidos. Também podem inverter letras numa determinada sílaba. As crianças também podem escrever frases sem segmentação, ou seja, sem o espaço entre as palavras. As falhas na ortografia apresentadas nas produções das crianças não são erros, mas sim uma prova de que a escrita é resultado de explorações e não uma mera cópia. A escrita é uma competência linguística básica. Você sabe quais são as competências linguísticas básicas? Vamos dialogar? As competências linguísticas básicas são escutar, falar, ler e escrever. Ao se considerar as crianças ativas na construção do conhecimento e não receptoras passivas de informação,
há uma transformação substancial na maneira de compreender como elas aprendem a falar, a ler e a escrever. Um beijo e até a próxima!